Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília, para você, mais um Frente a Frente. Hoje eu e José Maria Trindade recebemos o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e nós vamos tratar de um assunto aqui que é para lá de importante. Primeiro, o que será do Brasil a partir desta próxima segunda-feira? O que teremos que ter é gestão, gente, é saber como administrar os mais diversos setores. Independentemente de quem vencer as eleições, a situação econômica, há aí um rombo de 60 bilhões no orçamento da União, que precisará ser tocado, precisará ser controlado, e administrar é uma questão que requer escolhas. E é isso que o futuro presidente terá de fazer. E sobre governança, o ministro tem um vasto estudo e nós vamos tratar dele aqui hoje, neste Frente a Frente. Ministro, muito boa noite. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, Denise. Satisfação estar aqui contigo, com o Zé Maria. Um tema fundamental para a nação. Eu estou há 10 anos trabalhando no tema, já escrevi 2 livros, Governança, o Desafio do Brasil. Eu entendo que é importante eleger um presidente, mas sem um planejamento estratégico, sem uma boa governança, você não consegue implantar compliance. O que é compliance? Ver a conformidade, ver a legalidade dos atos. Sem governança, você não consegue ter integridade. O que é integridade? É honestidade, fazer as coisas de forma íntegra. Sem governança não tem ética. Sem governança não tem, portanto, resultados para a sociedade. Como entregar resultados? Quem vai se eleger tem que entregar resultados. É isso, né, Zé Maria? Muito boa noite. E vejamos aí o que vai acontecer no próximo domingo e que país teremos daqui para frente, né, Zé? É uma grande expectativa. A gente sempre diz aqui que a política mexe com sua vida, define a escola do seu filho, a sua casa, daí a importância. Nós estaremos decidindo aí os próximos anos e as próximas décadas para o Brasil, daí a importância. O ministro Augusto Nardes tem uma larga experiência, primeiro na política, foi parlamentar, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e já está há mais de uma década no Tribunal de Contas da União. Ministro, há uma característica especial que o senhor implantou no Tribunal de Contas da União, que é a prevenção, né? Existem hoje softwares avançados que indicam até onde a corrupção vai acontecer? É verdade. Hoje nós temos condições de mostrar para a sociedade e mostrar para os governantes, especialmente para os governantes, onde vai acontecer o desvio, a fraude por falta de governança, por falta de gestão. Só para as pessoas entenderem, eu já falei muito sobre governança no Brasil todo, governança está intrinsecamente ligada à gestão, mas não é gestão, a governança está um pouco acima, mas está de forma umbilical com a gestão, governança e gestão. A governança é alguém que enxerga um pouco mais macro e que tem que direcionar, mas tem que avaliar e monitorar. A única forma de combater a corrupção é quando você consegue avaliar e monitorar. E para isso tem que ter indicadores de governança. Eu consegui, lá em 2012, montar todo um projeto para a nação brasileira. Fiz um acordo com a OCDE, fui a Paris, entregamos lá toda uma proposta para trocar boas práticas com as nações mais envolvidas, com 11 nações. Então, nós buscamos o que há de melhor na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, para fazer políticas preventivas, porque quando acontece a punição, você já perdeu. Já perdeu. 14 mil obras inacabadas, nós já perdemos 14 mil inacabadas, descobrimos no país. Então, já estamos atrasados. A política de prevenção, como fazer? Então, eu fui buscar as chamadas auditorias de desempenho, para ver o desempenho, as auditorias operacionais, como é que funciona cada órgão, e criamos indicadores de governança para toda a nação. Então, feito esse trabalho, eu estou há 10 anos com essa tese, implantamos no TCU, mudamos 500 funcionários de posições, temos 25 secretarias especializadas em todas as áreas. Eu estava dizendo, se a Denise, que é uma grande jornalista, fazendo matéria importante, quer saber o que está acontecendo na educação, na saúde, na infraestrutura, nós temos tudo isso já apontado e monitorando tudo que acontece no país, porque nós estamos fazendo auditorias preventivas. Então, a tua pergunta, prevenção, como fazer a prevenção? Com indicadores. Como avaliar e monitorar isso? Já está montado no Brasil. Então, vai ser eleito o presidente. O atual presidente já está fazendo alguma coisa em relação a isso. Começamos lá com o Michel Temer. Na verdade, eu comecei no governo
ainda no final do governo da Dilma, com o Mercadante, fiz 140 perguntas para eles, junto com o nosso time técnico. O ministro Nardes, eu fui o mentor, fui o articulador, mas eu não sou nada sem a equipe do TCU. Então, os auditores do TCU são muito preparados. Então, nós montamos todo um arcabouço para mudar, transformar a administração pública brasileira. O que me levou isso ser feito? Cada vez se firmou mais que havia muito desvio, muita fraude, muita corrupção. Mas não é somente o desvio, a fraude, a corrupção, é também a ineficiência, a ineficácia, a incapacidade de entregar resultado pela desorganização do Estado brasileiro. Então, eu fui relator, vocês todos sabem, fiquei conhecido no Brasil todo, eu fui relator das chamadas pedaladas fiscais. Ali me assustou. Me assustou porque nós perdemos do PIB em 15, 16, 17, 6,8%, praticamente 7% do PIB. São trilhões de recursos que foram utilizados de forma errada, de forma ilegal. Foi uma decisão do Tribunal de Contas da União que deu o parecer, eu fui o relator de 8 ministros, foi unanimidade, não foi uma decisão do ministro nada, foi uma decisão de 40 auditores em que a gente constatou as ilegalidades, viu? Somando 15... Ali o senhor está se referindo só às pedaladas ou ao governo como um todo? As pedaladas, 14 e 15 foram 340 bilhões de ilegalidades. E... É bom a gente lembrar, né, esse episódio. Eu queria que o senhor relatasse esse episódio das pedaladas aqui para o nosso telespectador poder acompanhar o fio da meada. Começa explicando o que é a pedalada, aquela pedalada história é o seguinte, empréstimos para pagamento de... A presidente pegava recursos dos fundos, de vários fundos, pegava os fundos de banco, fazia programas sociais. Uma espécie de empréstimo. Como fosse um cheque especial, fica mais fácil para o cidadão entender, um cheque especial, e depois ela ia pagando ao longo do tempo. Mas não podia, tinha que ter autorização do Congresso. Naquela época, eu fui relator em 15, as contas de 14, e em 13 foi o ministro Raimundo Carreiro, as contas de 2013 em 14, ali nós encontramos 1,2 trilhões da Previdência de todos os trabalhadores do Brasil que não estavam sendo contabilizados. Por que é tão grave se o governo devolvia? Só para o senhor explicar, eu sei que é grave. 1,2 é mais grave porque não estava sendo contabilizado. A parte da Previdência que cada trabalhador, cada cidadão, quando é empregado, vocês aqui como empregados da empresa, vocês têm uma parte da Previdência que é descontada do salário de vocês. Isso. E outra parte a empresa paga. E não estava sendo contabilizado de todos os trabalhadores. Em 13, quem descobriu isso foi o ministro Raimundo Carreiro. Eu era presidente, alertei a presidente Dilma. Em 14, eu fui saí da presidência, há 2 anos que a gente fica na presidência, em 15 fui ser presidente. Daí eu encontrei as pedaladas, que foi um trabalho fantástico, dos 40 auditores, todos concursados, totalmente independentes. Chamava orçamento criativo? Tinha o orçamento criativo, já começou em 2012. O ministro José Jorge de Pernambuco alertou a presidente Dilma que está havendo uma contabilidade criativa. O que é a contabilidade criativa? É exatamente usar os recursos e fazer a contabilidade depois. Aí fazia um arranjo na contabilidade criativa. Fazia uma maquiagem na contabilidade. Então, começou em 13, 14, a coisa se agravou mais, porque aí as pedaladas, ela abria crédito sem autorização do Congresso Nacional. Isso foi em 14, contas de 15. E depois o José Múcio, que até foi indicado pelo próprio presidente Lula, encontrou 240 bilhões, eu encontrei 104 bilhões, são 344 bilhões de ilegalidades. Agora, hoje, e esse dinheiro era usado para pagar salários? Era usado para pagar o Bolsa Família, vários programas sociais. Minha Casa Minha Vida também, Minha Casa Minha Vida, muitas coisas. E não pode. E não podia, não tinha. E 40 bilhões foram abertos de crédito sem autorização do Congresso Nacional, 40 bi. Isso deu um desequilíbrio muito grande na economia nacional. Nós perdemos praticamente 7% do PIB. Por que se perde, ministro? Uma vez que porque os investidores que investem no país, vamos falar sobre economia mais à frente, eles precisam ter confiança. O que estabelece confiança quando você vai fazer um investimento? Você vai construir alguma coisa, tu vai em uma cidade, quer construir uma cidade que tenha segurança. Então, a governança pode te dar segurança, o investimento pode te dar segurança e tem que ter confiança. Sem confiança e sem governança não tem investimento. Então, a governança é importante para combater o desvio, a fraude e a corrupção. E nós conseguimos, então, montar todo esse projeto para a nação brasileira. Eu comecei, então, em 2014, falei com o Mercadante, começamos a fazer as perguntas. Em 15,
a gente já começou o trabalho e eu vou mostrar para vocês agora, recentemente, os indicadores de toda a nação brasileira. Acho que é a primeira vez que eu apresento, porque eu já tive dando entrevista alguns anos atrás aqui falando sobre governança, mas foram 10 anos de trabalho para trabalhar a governança na nação. É uma coisa fantástica. Para explicar, né? Ensinar as pessoas burocracia, também, né? ensinar. É esse gráfico aí, né, ministro? Esse gráfico. Eu fiz mais de 300 viagens. Nós temos. Nós vamos colocar na tela o gráfico. Esse gráfico aqui, que eu acho que vocês na tela, eu posso mostrar aqui rapidamente, mas acho que a tela vai aparecer um pouco melhor. Acho que na tela eles estão vendo lá na tela. Isso. O que acontece? Esse gráfico tem o vermelho, tem o amarelo e o intermediário. É como se fosse um semáforo, né? Um semáforo. Sim. Então, o primeiro gráfico, que está à esquerda aí das pessoas, está 48% em relação à governança geral, somando quais governanças? Pessoas, porque as pessoas que trabalham no governo, são 15 milhões de funcionários entre Estado, município e União. Imagina administrar 15 milhões entre Estado, município e União, é muito difícil. Então, treinar as pessoas, treinamento é muito importante. Governança de TI é muito importante, tecnologia da informação. Sem tecnologia da informação, você não consegue monitorar e avaliar tudo. Então, governança de pessoas, de TI, ter os dados, ter as informações, é um trabalho gigantesco fazer isso em toda uma nação. Eu comecei, achei que era difícil, mas acreditei e hoje nós estamos com a estrutura em todo o Brasil. Então, governança de pessoas, governança de TI, governança do orçamento, governança financeira, governança de compras, onde que está o desvio e a fraude. E nesse gráfico, o verde quer dizer o quê? O amarelo o verde é o aprimorado. Então, em 2018, eu vou mostrar aqui, em 2018... a situação do verde era bem baixa, o aprimorado. O amarelo, o intermediário, como fosse um semáforo. O vermelho significa que não vai entregar resultado, para as pessoas entenderem, seja na educação, na saúde. Em 2021, já tem os dados, melhorou o verde, melhorou o amarelo e diminuiu o vermelho. Então, como fosse um semáforo. Então, o que está acontecendo? Diminuiu o desvio, a fraude e a corrupção, melhora a eficiência, eficácia, efetividade, porque se monitora 381 instituições, todas estatais, todos os ministérios, todas as universidades. Então, eu tenho hoje um quadro da nação brasileira de como é que está a administração pública. Por isso, a tua colocação inicial, Denise, é muito importante. Como é que vai ficar o Brasil? Se não continuar a governança, pode voltar o desvio, a fraude e a corrupção. Então, o que eu fiz? Convenci o Michel Temer em 2017, comecei em 2012 esse trabalho. 13, 14, fui presidente, consegui montar a estrutura dentro do tribunal, para o tribunal ser mais preventivo que punitivo. Em 15, eu fui ser relator das contas, eu fiquei mais assustado, porque eu fiquei sabendo tudo que estava acontecendo no país, porque relatei as contas da República. 16, 17, eu comecei a implantar e conseguimos fazer um decreto de governança para a gente ver a governança de todos os ministérios. Hoje, cada ministério tem um comitê de governança. Por isso que eu acho, para centro, esquerda, direita, quem for governar a nação, não interessa. Sem governança, não adianta escolher o presidente, tem que implantar a governança em primeiro. Arrumar a casa está arrumada agora, depois de muito tempo, e no sentido de ter governança. Agora vai depender de quem vier ser o presidente que possa direcionar, porque o líder direciona. Governança é isso, o líder direciona, é como um pai e uma mãe, direciona. O filho, se ele não for monitorado o tempo todo, não fizer o dever da escola, vai ter desvio. Aqui nós vimos que diminuiu bastante a corrupção, ou seja, menos vermelho, a entrega de resultado e mais em amarelo e verde, que é o sinal do semáforo. Resumindo, o governo está dando um resultado melhor, ou seja, a prática do trabalho público, né? Reduzindo a corrupção e o desperdício, né? Ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre o que é exatamente a governança, porque eu aprendi, inclusive, num congresso do Tribunal de Contas da União, que o prefeito, o governador ou o presidente da República pode aplicar as leis, fazer tudo corretamente segundo as leis e, mesmo assim, não ser governança. Aí que eu venho trabalhando há muitos anos nesse tema. Eu criei recentemente uma rede... Segue a lei, faz licitação, mas a aplicação não tem resultado. Há 2 anos atrás eu criei uma rede de governança Brasil, são 500 voluntários, temos 31 comitês. Inclusive, dessa rede de governança, eu sou, digamos, o embaixador da rede. Nós vamos entregar agora para quem for eleito pilares que nós entendemos que vêm da sociedade civil, brasileiros que
não recebem nada e se doam para a nação através da Rede Governança Brasil. Nós vamos entregar agora os pilares de alguns pontos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com o Brasil Competitivo, a Rede Governança Brasil vai entregar, porque o TCU faz um trabalho institucional. A rede já é descolada, é comandada pelo Petros Elisbão, que foi presidente do Sindilegia, um grupo grande de voluntários. Então, nós vamos entregar esses resultados. Então, com isso, nós podemos direcionar algumas prioridades para a nação brasileira. Tem projeto de Estado e não tem projeto de um governo. Tem projeto que a sociedade quer que aconteça em todos os setores da vida pública brasileira. Nós já estamos preparados para entregar isso. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente. Hoje o ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, experiente, esteve na política e já está há mais de uma década, 14 anos, no Tribunal de Contas da União. Já viu muita coisa por aqui, né? Nós vamos agora ao intervalo de 1 minuto e voltamos já já